E o Daniel está aqui para o retiro. E chegou ontem, está hospedado lá em Candeias. E hoje vai nos abençoar, compartilhando a palavra conosco. Então, seja muito bem-vindo. You are welcome with us. Amen. Vamos orar pelo Daniel. Deus, muito obrigado pela vida do Daniel, por sua casa e família, por estar aqui conosco. Nós o abençoamos em nome de Jesus e sabemos que o Senhor vai nos abençoar através da vida dele. Por favor, Senhor, concede ao Daniel a graça, a unção e o poder para ministrar conforme tudo que o Senhor colocou no seu coração e que o Senhor seja glorificado mais uma vez nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Wonderful to be here and to see all of you and to be part of the fellowship and the worship and everything. So, blessing for me. É maravilhoso estar aqui com vocês, compartilhando desse momento de adoração. É maravilhoso. My name is Daniel. You heard that already. Meu nome é Daniel, vocês já ouviram falar? I've been married to my wife Sofia for almost 28 years. Eu estou casado com minha esposa Sofia, dentre 28 anos. And then you start to think when we got married and that we were 20, both of us. E quando nós começamos, no início do casamento nós tínhamos 20 anos. We have 5 children. Nós temos 5 filhos. Our 2 oldest, Hugo and Maiken, they are 26 and 24. Os 2 mais velhos, que é Hugo e Maiken, têm 26 e 24 anos. And they are right now in Porto Alegre for 2 weeks. E eles estão agora em Porto Alegre, passando 2 semanas. I think you met them, Paulinho. Did you meet them in Porto Alegre? Yes. Ele está dizendo que Paulinho conheceu eles em Porto Alegre já. Then we have Emmy, that she's soon 22. Então nós temos uma outra filha chamada Amy, que tem 22 anos. Alma 20. Alma, que tem 20. David 15. E David, que tem 15. And we have 3 girls then. So it's 3 girls, 3 daughters. Oh, nós temos 3 filhas. One blonde. Uma loira. One brown hair. Uma castanha, and morena. one with red hair. E uma ruiva. And then our son, he has black hair because he's from China. E nosso filho tem cabelo preto porque ele vem da China. So it's a color full. É bem diversificado. And we were here on vacation in Recife 2008 with the family. So nós estávamos aqui em férias em 2008 em Recife. And then I was here again with Frederick, John's brother, 2014. E eu voltei aqui depois, em 2014, com o Fred, irmão do John. I have met your pastors and elders a couple of times. E eu conheci seus pastores, né? E o pessoal que ajuda algumas vezes. Fernando, only 2 months ago in Sweden. E Fernando, há 2 meses atrás, na Suécia. So thank you for allowing him to come be with us. Obrigado por ter emprestado ele, ter permitido ele estar lá conosco. And we are also very happy to have Eitor among us in the church in Kungsbacka in Sweden. E nós estamos também muito felizes por ter Heitor lá conosco em Kungsbacka na igreja. He's really a blessing to us. Ele é uma verdadeira bênção para a gente. He's a mature young man. Mature. Oh, okay. Ele é o mais velho dos homens. Helping with the youth and many different things. Ajudando lá com os adolescentes e em outras áreas também. And he's also near to our youngest son David. E ele também é muito próximo do nosso filho mais novo, que é o David. So thank you for letting him come to Sweden. Obrigado também por ter emprestado ele e deixado ele ir para a Suécia. Yes. And you have blessed us in many ways, so thank you for that. Vocês nos abençoaram de várias maneiras, então muito obrigado por isso. We know that you have been praying for us. Nós sabemos que vocês têm orado por nós. Also thank you for friendship that we have, a growing friendship with you. Obrigado também pela essa amizade que vem crescendo.
for your hospitality, pela hospitalidade and for sharing gifts like John and Ismael and other brothers with us in Sweden. e também nos dando presentes como o Michael, o Samuel e outros irmãos também, lá de Porto Alegre. So I think that God is connecting us more than before, So, Deus está nos conectando mais do que antes, for Europe and for Brazil. entre Europa e Brasil. So I want to thank God with you. Eu gostaria de agradecer a Deus junto com vocês. Thank you, Father, that we are one family. Obrigado, Deus, porque nós somos uma única Thank you família. that we have the same Father. Obrigado porque nós temos o mesmo Pai. And in one day we will speak the same language. E um dia nós iremos falar a mesma língua. Thank you for your love to all of us. Obrigado pelo teu amor que se espalha sobre todos Thank you nós. that we are your children, Father. Obrigado porque nós somos teus filhos. Thank you that you saved us. Obrigado porque tu nos salvou. Thank you that we have life in you, Jesus. Obrigado porque nós temos vida em você, Jesus. Thank you for the life from the Holy Spirit in us. Obrigado pela vida do Espírito Santo em nós. And I pray that you fill us, Holy Spirit, now. E eu oro para que você possa sentir agora o Espírito Santo. Help us, Holy Spirit, to hear and understand what you want to say to us. Nos ajuda, Espírito Santo, e nos capacita a entender o que tu queres trazer para nós hoje. And help us and we to also take decision to take away everything that is disturbing our thoughts. Nos ajuda, Senhor, também a tomar a decisão de deixar para trás pensamentos que têm nos segurado, We têm nos decided impedido. to be here Nós decidimos estar aqui, with our thoughts. sem esses pensamentos. We pray that you renew our mind and our thoughts. Nós oramos para que tu renoves a nossa mente e os nossos pensamentos. Amen. Amém. Before I start, I want to say something that was a little bit unprepared, Antes da gente começar, eu gostaria de compartilhar o que não estava no script, but I just had in my heart to say very short mas eu senti no meu coração de falar algo muito rápido. To encourage everyone with children, Para encorajar vocês a respeito das crianças. that we have promises in His Word that our children, all of them, will be disciples of Jesus. Que nós temos essa promessa de que os nossos filhos vão ser discípulos de Jesus no nosso trabalho. And that He has given us this as parents to bring them to Jesus. E isso é uma missão que o Senhor tem nos dado como pais para levar nossas crianças até Jesus. So sometimes we might think, let's see what happens with them. Algumas vezes a gente diz assim, vamos ver o que vai acontecer com eles. But I encourage us to have faith Mas eu queria encorajar vocês a ter fé and to continue to pray e continuar orando that all of our children will follow Jesus. que todos os nossos filhos vão seguir a Jesus. Amen. Amém. So it's not meant as a condemnation for anyone. Isso não é uma condenação ou então uma acusação sobre ninguém. Only encouragement for faith. Apenas um encorajamento para ter mais fé. Amen. Before I start the introduction, I would like to read from Galatians Antes de começar a introdução, eu gostaria de abrir em ler Apocalipse. 1. Apocalipse capítulo 1. Yeah. Verse 3 and 4 in Galatians 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 e 4. Galatians. Tá bom. Yeah. Gálatas, perdão, meus irmãos. É Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4. I can read actually this one in English also. Eu posso ler esse aqui também em inglês. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, Who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age. o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, According to the will of our God and Father. segundo a vontade de nosso Deus e Pai. And when I was listening to the introduction here by Fernando, E quando eu estava ouvindo aqui a introdução que o Fernando fez, the songs and the prayers, e as músicas e as orações, I was more convinced than I was before that God had planned my topic for today. e eu fiquei ainda mais convencido de que Deus realmente tinha planejado falar sobre essa palavra e compartilhar aqui com And vocês. I believed more that it's not my topic, but His topic. E eu acredito agora que não é mais apenas um tema meu, mas sim um tema do Senhor.
During 2001, we were starting a small group in Kungsbacka, the city where I live. So, em 2001, nós estávamos começando um pequeno grupo em Kungsbacka, na cidade onde eu vivo. And shortly after, I started to hear more about the kingdom of God E assim que eu comecei a ouvir um pouco mais sobre o reino de Deus, from some people. por algumas pessoas, And I also met John Gottfriedson. e eu conheci o John, He came from Brazil together with Christian Romo from Chile. e ele veio, né, do Brasil para estar com Cristian Romo, que é do Chile. And yeah, so this was the first time our contact with South America for me. E esse foi a primeira vez que eu tive o primeiro contato com os irmãos aqui da América do Sul. And before that, my faith and decision for God has always been serious. E antes de, assim, desde sempre minha decisão com o Senhor sempre foi uma decisão séria e convicta. But now I started to understand and experience more of both the love of God E desde então eu comecei a ter mais experiências sobre tanto com o amor do Senhor, but also to live more in repentance and Então- to have Jesus as Lord. e também viver em uma vida de arrependimento e tendo Jesus como meu Senhor. So when I heard about the church here in Brazil and meeting people from here, from Então, the church, então quando eu ouvi que eu iria estar com a igreja aqui no Brasil, then actually it made me and my wife cry e isso fez eu e minha esposa começarmos a chorar, because we started to feel more desperate for our lives. porque nós nos sentimos, começamos a se sentir mais desesperados pelas nossas vidas. And all of this started a great change in my life, E isso começou uma grande mudança na minha vida. in my family, in many different ways. E também na minha família, de diversas formas. And God began to set me free from different bondages in my life. E Deus começou a me libertar de uma série de pesos e de cargas que eu tinha na minha vida. So that was some years ago. E isso foi alguns anos atrás. But He continues. Mas Ele continua fazendo esse trabalho. And now, just recently, E agora, bem recente, God has been speaking to us in the church about what is our response to the message in the gospel. então Deus tem falado recentemente conosco a respeito da nossa resposta em relação à mensagem do Evangelho. And again, how fundamental it is to have Jesus as Lord. E novamente, como é fundamental e de extrema importância ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. So I'm praying, and we are praying now that this will go deeper in us in Kungsbacka. Então nós começamos a orar mais e mais para poder irmos cada vez mais fundo sobre esse assunto em Kungsbacka. So I will share some of that here with you today. E eu vou compartilhar com vocês alguns desses pontos com vocês hoje. God has also been speaking about apathy and indifference Deus tem falado conosco a respeito da apatia e da indiferença, as serious problems and serious sin. como um problema seríssimo e também como um pecado seríssimo. Indifferent means something like I don't care so much. Indiferença significa você não ligar, ou então não ter empatia sobre algo ou alguma coisa. No, I don't care so much. Eu não ligo. But we know that Jesus preached the gospel of the kingdom. Mas nós sabemos que Jesus pregou a respeito do evangelho do reino de Deus. What kingdom? Sobre que reino? The kingdom of God. O reino de Deus. The kingdom where Jesus is Lord, where Jesus is King. O reino que Jesus é o rei, que Jesus é o Senhor. And we celebrated Easter recently. E nós celebramos a Páscoa recentemente. God loved the world so much that He sacrificed His own Son. Deus ama tanto o mundo que Ele sacrificou o seu único filho. Jesus Himself learned obedience through suffering Jesus aprendeu a obedecer através do seu sacrifício, and dying on the cross. morrendo naquela cruz. So apathy and indifference are the complete opposites of being a follower of Jesus. Então, a apatia e a indiferença é completamente averso à vida do discípulo de Jesus. Jesus was very aware of His emotions and His will that last night. Jesus estava assim completo, ele entendia realmente assim a sua vontade e os seus pensamentos naquela noite.
but he was not guided by his emotions. Mas ele não estava sendo guiado pelas suas emoções. And he chose to do his father's will, Mas ele escolheu, o contrário, fazer a vontade do seu pai. not his own will. Não sua própria vontade. And we are called to be formed to his image. E nós somos chamados a sermos semelhantes a Jesus. He is our example. Ele é o nosso exemplo. And God has the goal set for us. E Deus colocou um objetivo muito específico para a gente. And we can go to Romans 10. Então nós podemos ir até Romanos capítulo 10, We will read 9 and 13. do versículo 9 até o versículo 13. So if you start with 9, verse 9, chapter 10, verse 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. And 13. 13, ok. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. So we can see very clear, you know this, of course, that we are saved by faith Então nós podemos ver aqui claramente nesse texto que nós somos salvos através da fé and by relating to Jesus as Lord. e reconhecendo a Jesus como Senhor. And we can go to Romans chapter 1, Nós podemos verse ir 5. agora ler Romanos capítulo 1, versículo 5. In English, it's through him we received grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. Em português, por intermédio de quem vivemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. So it means a faith that leads to obedience. Isso significa que a fé nos leva até a obediência. So we can see that faith, obedience, and having Jesus as Lord is connected. Então nós começamos a perceber que fé, obediência e ter Jesus como Senhor, tudo isso está conectado. Let's go to the Lord's Prayer in Matthew 6. Vamos até a oração de Jesus no capítulo 6 de Mateus. There it's verse 9 and 10. Do versículo 9 até o 10. And some weeks ago I was very touched by reading these verses. E algumas semanas atrás eu fui realmente tocado lendo esses versículos. It starts with Our Father in heaven. Que começa com o Pai Nosso que está nos céus. Wow. Nossa. This is how we can connect with God. Essa é a forma que nós podemos nos conectar com Deus. It's wonderful. It's really wonderful that we can call him our Father. É maravilhoso, é extremamente maravilhoso que nós podemos o chamar de Pai. That is how Jesus is teaching the disciples who come to God. Isso foi a forma que Jesus estava ensinando aos seus discípulos como chegar até Deus. Our Father, Nosso Pai, my Father. meu Pai. So to be in this embrace of the Father, Estar abraçado, então enraizado dentro desse sentimento com o Pai, to say Father to God. de dizer Pai para Deus. God loves this when we do that. Deus ama quando nós fazemos isso. When we understand that we are his children. Quando nós entendemos que somos seus filhos. When we live dependent on him as children. Quando nós vivemos uma vida de dependência de filhos de Deus. And when he can really be our Father. E quando ele realmente pode ser o nosso Pai. That's something that everyone needs. Isso é o que todos nós precisamos. We are children of God, it says in the Bible. Nós somos filhos de Deus, assim como diz a Bíblia. And we have received the spirit of sonship. E nós recebemos o espírito de adoção. And this is something I love to talk about. E isso é o que eu amo falar sobre. Actually, when I was here 2014, I shared a bit about this. E quando eu estava aqui em 2014, eu compartilhei um pouco sobre isso. Especially in Janga. Especialmente lá no Janga. You know, that I don't exactly know where it is, but I was there. Eu não sei onde é que é, mas eu sei que eu estava lá.
So I like to talk about this and to talk about this truth and to share this experience. E eu amo conversar, eu amo falar sobre essa palavra, sobre essa verdade, sobre essa experiência. But if we continue to read what he was teaching them, Mas se a gente continuar lendo os ensinamentos de Jesus, we also see something else. nós também começamos a ver outros aspectos. What is Jesus teaching them? O que In- Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Continue verse 9. E continuando o verso 9. Hallowed be your name, Santificado seja o teu nome. your kingdom come, Que venha o teu reino, your will be done, seja feita a tua vontade, on earth as it is in heaven. assim na terra como no céu. So we see this both things in a way. Então a gente consegue ver essas duas coisas em paralelo. God as our Father Deus é nosso Pai. and having Jesus as our King, E ter Jesus como nosso Rei. and also God in living in His kingdom, E, God's kingdom. e também vivendo no reino de Deus. So He taught them to pray, but not only how to pray, Então Jesus ensinou seus discípulos a orar, mas não somente a orar, but how to relate to God and how to live with God. mas também como se relacionar com Deus, como ter essa vida de intimidade com Ele. So from this we can see that we are saved by having Jesus as Lord. Então a gente entende que ter Jesus como Senhor nos salva. We are having the experience of liberation and healing, inner healing by having Jesus as Lord. E a gente entende também que ter Jesus como nosso Senhor gera uma experiência de cura interna. We live as disciples when we have Jesus as Lord. Nós vivemos como discípulos quando nós temos Jesus como nosso Senhor. And when we have Jesus as Lord, we start to really obey Him. E quando temos Jesus como nosso Senhor, nós realmente começamos a obedecê-lo. We start to obey God. Nós começamos a obedecer a Deus. And not only what He's saying in His Word and what He speaks to us personally. Não somente aquilo que Ele colocou na palavra, mas também aquilo que Ele nos fala de forma individual. So, if the gate to enter the new life with God is through having Jesus as Lord, as in Romans 10, Então, a porta para poder ter Jesus como nosso Senhor na verdade, a porta para poder a gente receber essa salvação, essa experiência, é ter Jesus como nosso Senhor, assim como lemos em Romanos 10. and in the future, in eternity, we will praise Him as Lord. E no futuro e na eternidade nós iremos chamá-lo como nosso Senhor. Then we also need to live now with Him as Lord. Então é muito importante que a gente comece a viver agora reconhecendo Ele como nosso Senhor. And if we live in His kingdom now, Se nós vivemos no seu reino agora, God has promised to take care of all our needs Deus prometeu tomar conta de todas as nossas necessidades, because He is a good Father. porque Ele é um bom Pai. And He's talking about this in the same chapter in Matthew 6. E Ele falou sobre isso no final do capítulo 6, 31 to 33. no versículo 31 e no 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. So, when we seek the kingdom of God, Então, quando nós buscamos o reino de Deus, where He is Lord, onde Ele é Senhor, when we seek His righteousness and not our own self-righteousness, e quando nós buscamos a justiça perfeita dele, não a nossa própria justiça, then His blessings will also reach us. então as bênçãos dele nos alcançarão. How can a father take care of his children if they are somewhere else? Como é que o pai pode tomar conta dos seus filhos se eles estão longe dele? No matter how much he loved them, Não importa o quanto ele os ama, if they run away from him. se eles correm dele, não tem como cuidar desse jeito. But if we are walking with God, Mas se nós estamos andando com Deus, with everything in our lives, todas as coisas da nossa vida,
His love can reach us in practical terms. O seu amor pode nos alcançar de forma muito prática. God has no desire for power like man, Deus não tem desejo por poder assim como a humanidade tem. but he knows when we live under his authority, we Mas- are protected. Mas ele sabe que quando nós vivemos sob a sua autoridade, nós estamos protegidos. Then we are safe. E então nós estamos salvos. And it's actually the only way to defeat the enemy, É a única forma de derrotar o inimigo. the lordship of Jesus. É o senhorio de Cristo. Otherwise, we fight in vain. Do contrário, nós vamos lutar em vão. God's kingdom grows in us and among us when we make room for his lordship. O reino de Deus ele começa a crescer dentro de nós, quando nós damos espaço para que isso aconteça. In all areas of our Em lives. todas as áreas da nossa vida. There we also have the real rest. Então nós podemos experimentar da verdadeiro descanso. Rest is not found when we are passive Descanso não é só quando nós estamos passivos or in our comfort zone ou quando nós estamos dentro da nossa zona de conforto or doing what we feel like is the best. ou quando nós estamos fazendo aquilo que a gente acha que é o melhor. We will not find his rest there. Nós não encontraremos o descanso que vem dele nessas coisas. Let's go to Hebrew 4. Vamos agora abrir Hebreus capítulo 4. And there we will read a little bit longer Vai ser- from 1 to 13. Vai ser um pouquinho longo, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 13. So we can, it's enough with Portuguese. Yes. So this is a very challenging text in one way, but God's heart is for us to come into his rest. Apesar do texto colocar um desafio muito grande para a gente, mas Deus está ansioso para que a gente realmente aceite esse descanso. Yes. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Chapter 4, 1. Perdão. Yeah. I was lost. Ok, agora sim. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns neles e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença.
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Amen. So here we can see that faith and obedience are keys to enter the rest from God. Então nós vemos aqui que a fé e a obediência são as chaves para que podemos entrar no descanso de Deus. And we see one of the reasons why the news of the kingdom is a gospel, good news. E aqui nós vemos um dos motivos ao qual a gente chama de Evangelho das Boas Novas. It's the best news because there we find, for example, rest. É uma excelente notícia porque, por exemplo, ele está oferecendo descanso. And you can remember just what we're reading in Romans 1:5. E se a gente voltar ao que nós lemos em Romanos 1, versículo 5, It's very connected with what we read here. Está muito conectado com o que acabamos de ler. That the purpose is to lead us to to faith that leads to obedience. O propósito de Deus, que ele deixa claro, é que a fé nos guia até a obediência. So this is what God wants to lead us into. Então é sobre isso que Deus está querendo nos guiar, nos direcionar. I pray, Holy Spirit, that you speak to us. Eu oro o Espírito Santo para que tu fales conosco. My prayer is that we will be broken when we hear this message. E eu oro para que o nosso coração seja quebrantado quando ouvirmos essa mensagem. That your word should cut into our hearts. Que a sua palavra corte o nosso coração. As when the Jews heard Peter's sermon on the day of Pentecost. Quando a tua palavra também fez com Pedro no dia de Pentecostes. Thank you that you are the ones that lead us to repentance. Obrigado porque tu és aquele que nos leva a arrependimento. Because of your goodness. Por causa da tua bondade. Because that you are a loving Father. Porque tu és um pai amável. You know that Jesus is a much better king than we are ourselves. Tu sabias que Jesus era um rei muito melhor do que nós. We are very bad rulers of ourselves. Nós somos juízes terríveis por nós mesmos. Thank you for the gospel of the kingdom. Obrigado pelo evangelho do reino. So, some questions. Então, algumas perguntas. Do I know with myself that I, in practice, am not living with Jesus as Lord? Eu reconheço ou eu vejo que eu não estou vivendo tendo Jesus como meu Senhor? Do I know that in practical terms I don't live as Jesus as Lord? Eu sei em termos práticos que eu não estou vivendo como debaixo do senhorio de Cristo? Or in various situations? Ou em algumas situações específicas? Have I acted as I am Lord of my life? Eu estou agindo como se eu fosse o Senhor da minha própria vida? Do I know that I have excuses for not obeying what God has spoken to me? Eu estou criando algumas desculpas para poder não obedecer aquilo que Deus tem colocado como sua vontade? Or do I know with myself that I am in fact preoccupied with other things? Ou eu reconheço que eu estou muito preocupado com outras coisas? The things I see, Com as coisas que eu vejo, material things, coisas materiais, what the world has to offer. com o que o mundo tem para oferecer. And what about my thoughts, my feelings and my will? Are they subordinate to God? E os meus sentimentos ou pensamentos, eles estão debaixo do senhorio de Cristo? Are my plans His plans? Os meus planos são os planos dele? Some things to think about. Algumas coisas para poder pensar. There is a spiritual battle around us, Existe uma batalha espiritual ao nosso redor. and also very close to us. E muitas vezes muito perto de nós. Most often in our mind, Muitas dessas batalhas são travadas na in nossa our mente, thoughts. nos nossos pensamentos. It's often a battle which, for example, is about fear, É uma batalha muito frequente que acontece sobre o medo. disbelief, Não acreditar, ou ser muito cético. worries that we have, Preocupações que nós temos. but also pride Mas também orgulho
arrogance, arrogância or self-righteousness. ou justiça própria. We want to keep and preserve our lives. Nós, na maioria das vezes, desejamos preservar a nossa vida. And many times we're not prepared to repent, E muitas vezes isso faz com que nós não estejamos preparados para nos arrepender. take the cross, Carregar a nossa cruz and actually walk in faith and obedience. e andar em fé e em obediência. But this makes us weak. E isso nos faz fraco, We are not protected. porque nós não estamos protegidos. We are in a spiritual battle for our lives, for our friends, Nós estamos nessa batalha espiritual pela nossa vida, pela vida dos nossos for our amigos, sisters and brothers, pelos nossos irmãos e irmãs, for our marriages, children and families. pelo nosso casamento, pelos nossos filhos e pela nossa família. But if we walk our ways, we are a very easy target for the enemy. Mas se a gente for pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, nós somos alvos fáceis do If inimigo. Jesus is not authority over all areas of our lives. Se Jesus não é autoridade sobre as áreas da nossa vida. When we give place for the flesh, when we give place for the flesh, Quando nós damos lugar para poder sermos atacados pelos dardos inflamados do we inimigo, open the door for the enemy nós abrimos a porta para o inimigo and for division between us. e gera uma divisão entre nós e Deus. Our own thoughts lead us astray. Nosso próprio pensamento nos leva para longe de Deus. When we give in to apathy, E aí é que nós damos lugar à apatia. we give access to the enemy to act against us. E aí nós damos acesso ao inimigo para nos atingir. His aim O alvo dele is to weaken us, é nos enfraquecer, the church, enfraquecer a igreja and to bring division among us. e trazer divisão entre nós. The devil wants to stop the new things that God wants to do in our lives. E o diabo ele tenta parar e interromper tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas And vidas through the church. e também através da igreja. If he can keep us in apathy, unbelief, or disobedience, Se ele consegue nos manter em apatia, em descrédito e até em desobediência, he knows that he has the victory. ele sabe que ele tem a vitória. So let's go to a last text. Então vamos até o último texto, Hebrew 12, Hebreus 12. 12 to 16. Hebreus capítulo 12, do versículo 12 até o 16. E diz: Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. I know how ungodly I am in myself. Eu sei o quanto impuro eu sou por mim mesmo. Without the Holy Spirit, I become harsh to others. E sem o Espírito Santo eu me torno grosseiro And com to as myself pessoas. also. E também comigo mesmo. I become irritated, discouraged, insensitive. Eu me torno muito irritado, eu fico desencorajado e insensível. So therefore, I don't dare to start a single day E aí não termina um único dia sequer without undressing myself for my old man sem que eu tenha que me despir da minha antiga natureza, and from my fleshly thoughts and behaviors, dos pensamentos e das vontades da carne, de comportamentos e pensamentos. submitting myself and humbling myself before God. E eu preciso me humilhar e me ajoelhar diante da presença do Senhor. Father, today I don't want to be like the old Daniel. Pai, hoje eu não quero ser como o antigo Daniel. I undress myself from all irritation.
eu deixo para trás tudo aquilo que é a respeito da minha carne. impurity, pride, Tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sobre orgulho, being hard. tendo um coração duro. I want to dress in you, Jesus. Eu quero me revestir de você, Jesus. I want to submit to you, Jesus. Eu quero me submeter a você, Jesus. You are my Lord. Você é o meu Senhor. I want to be like you. Eu quero ser como você, Dress myself in peace, me revestindo de paz, in patience, paciência and love. e amor. I cannot do this in myself. E eu não consigo fazer isso pela minha própria força. Help me, Holy Spirit. Me ajuda, Espírito Santo. Fill me, Holy Spirit. Me enche-me, I want Espírito to Santo. walk in the Holy Spirit. Eu quero andar junto contigo, I Espírito don't Santo. want to walk a single step today outside the Holy Spirit, Eu não quero dar nenhum passo sequer ao alvo sem a tua ajuda, Espírito Santo. because I don't want to do anything in my flesh. Porque eu não quero fazer nada Because pela I minha know that vontade. it doesn't give any good fruit. Porque eu sei que isso não gera um bom fruto. Fill me, Holy Spirit. Enche-me, Espírito Santo. I totally depend on you. Eu dependo totalmente de você. You are my King, Jesus. Você é meu Senhor, Jesus. Let's take the last verses in the same chapter. Vamos ler os últimos versículos do mesmo capítulo. Verse, yeah, it's still in Hebrews 12, now 25 to 29. Nós permanecemos no capítulo 12 de Hebreus, mas agora vamos ler o versículo 25 até o 29. The first sentence I will read in English also. A primeira frase eu vou ler aqui em inglês. See to it that you do not refuse him who speaks. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. And you can continue. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. E então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amen. We have a loving God, Nós temos um Deus amável, a wonderful Father, um Pai maravilhoso, a wonderful King, um reino maravilhoso, and He is also holy. e Ele também é santo. And we were singing that here. E nós estamos vendo isso nesse texto. Has God spoken things to you that you rejected or ignored? Deus tem falado coisas com você que você simplesmente ignorou ou rejeitou? Are you aware that there are things in your relationships with your brothers that where you haven't done your part? Você tem noção ou tem conhecimento de algum ponto ou então alguma questão que tem distanciado você dos seus irmãos? Has God shown you that you are living in independence or in some sin? Deus tem te mostrado que você tem vivido uma vida de independência, uma vida de pecado, But you have taken it lightly and you have not yet repented. mas você ainda não se arrependeu? All of this that I've been sharing, Tudo isso que eu tenho compartilhado hoje it's both a warning, é metade um aviso, but it's also an encouragement. mas também um encorajamento. It's the good news of the kingdom. São as boas novas do reino. It's definitely a call to take the kingdom of God seriously. É definitivamente um chamado para levar o reino de Deus a sério. Because when we repent, Porque quando nos arrependemos, when we sanctify ourselves, quando nos santificamos, and when we begin to pray and act in obedience quando nós começamos a orar e agimos em obediência, from faith, pela fé, we will have victory nós realmente temos a vitória in the battle with the nessa enemy. batalha com o inimigo. And we will see how God takes care of us.
E aí nós veremos a forma e o quanto que Deus and cuida de His nós church. e da sua igreja. So it doesn't necessarily mean that life will be easier, E isso não quer dizer que a vida vai ser fácil, but there will be much more life. mas vai ser uma vida muito mais prazerosa. Because the flesh gives birth to death, Porque o salário do pecado é a morte, but the Spirit gives life. mas o Espírito traz vida. And Jesus has come to give us life and life in abundance. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus came to give us life and life in abundance. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus taught the disciples Jesus ensinou isso aos discípulos, that we can enter God as our Father que nós podemos entrar na presença do Pai and that we submit to His will. e que nós devemos nos submeter à sua vontade. This is totally connected. Isso está totalmente conectado. This is about being a disciple. Isso é sobre ser um discípulo. Thank you, Jesus, for what you've been teaching the disciples and us. Obrigado, Jesus, pelo que tu ensinou aos discípulos e a nós também. Thank you, God, again that you are our Father. Obrigado, Senhor, novamente porque tu és o nosso And Pai. we want to pray again. E nós queremos orar novamente. Your will. Que a tua vontade, May your will come here on earth, que a tua vontade seja feita aqui na terra, as in heaven, como assim na terra como no céu, in our lives. na nossa vida. I pray that you speak to us, Holy Spirit. Eu oro para que tu fales conosco, Espírito Santo. We want to walk by faith, Nós queremos andar por fé, a faith that leads to obedience, uma fé que nos leva à obediência, that leads us to a rest que nos leva até o descanso and to a life in victory, e a uma vida de vitória, where your name is praised, onde o teu nome é adorado, and where your church will grow. onde a tua igreja vai crescer, Because where your kingdom grows, porque onde o teu reino toma espaço, Jesus' name will be heard. o nome de Jesus vai ser ouvido. I want to bless all my brothers and sisters here, Eu quero também abençoar os meus irmãos e irmãs aqui, and Senhor, my life, e a minha vida, and the church in Kungsbacka in Sweden. e a igreja em Kungsbacka, na Suécia. We want to repent from apathy, Nós queremos nos arrepender da from apatia, indifference, da indiferença, from obedience, para a obediência, from unbelief da desobediência e do descrédito, to you, Jesus. para você, Jesus. You are our salvation. Você é a nossa salvação. Thank you for the abundant life that you have for us. Obrigado pela vida abundante que tu tem I nos pray dado. for a multiplication here, E eu oro por multiplicação aqui, with new people coming to Jesus, com muitas pessoas vindo até Jesus. and also in Kungsbacka. E também em Kungsbacka. Thank you that where you are Lord, Obrigado porque tu és o Senhor. there will also be fruit. E que também nós veremos os frutos. Amen. Amém. Agradeço ao Daniel, em nome da igreja, pela coragem de nos ministrar tudo o que Deus tinha falado ao coração dele e de ser boca de Deus para cada um de nós. Nós, assim como temos guardado aquilo que recebemos, quando nos reunimos aqui, devemos guardar esta palavra, porque a palavra de Deus, por meio da vida de um discípulo de Cristo Jesus, nosso irmão. Como ele disse, o idioma hoje ainda é uma barreira, uma dificuldade, mas um dia nós teremos o mesmo idioma juntos. E vemos que o idioma do Espírito Santo é, de fato, o mesmo. Mesmo que o idioma do país seja diferente, a linguagem do Espírito Santo é a mesma. Amém?
Guardemos aquilo que o Senhor nos falou hoje, uma advertência, mas palavras de amor. A palavra de Deus diz que Deus adverte e, eventualmente, disciplina o filho, a filha que ama. Então, perceba o quanto somos amados, a ponto do Senhor nos mandar esta palavra em um outro idioma, mas no mesmo coração do nosso Deus e no coração que recebemos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cuidar de nós. Muito obrigado por tratar como filhos e filhas. Recebemos, sim, Senhor, as Tuas palavras e clamamos ao Senhor pelo Seu Espírito que nos ajude a praticar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos ajude a identificar aquilo que precisa ser abandonado, aquilo que precisa ser arrependido e aquilo que precisa ser praticado em nossas vidas. Nós Te bendizemos, Senhor, por mais um ato de bondade Seu em relação a nós. E abençoamos o Daniel e a sua família, Senhor, com abundante graça do Senhor, que nunca lhe falte, Senhor, a Tua palavra, a Tua intimidade contigo, Senhor, e o caminhar em simplicidade e corações quebrantados na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia.